certa paranoia com isso. Então eu olhava assim uma academia de luta e eu via um relato de uma briga de rua, porque não tinha muito vídeo, né? Hoje com o celular a gente tem tudo filmado, é uma fonte maravilhosa de estudo, não tinha nada. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo nessa academia não parece com o que aconteceu na rua, né? E comecei a prestar atenção nisso. Então o pessoal em arte marcial era uma coisa muito previsível. Olha, eu vou te dar um soco, o cara vai dar um soco assim, um soco assado, né? A faca vai vir assim, só que na rua o cara chega para você, cara, que horas são? E te enfia a faca de qualquer maneira. Infelizmente é verdade. Não é? Então são coisas muito diferentes. Então eu considero as artes marciais umas excelentes ferramentas, mas o problema é outro cenário, é outro contexto. Quando você está falando, por exemplo, de defesa pessoal, até pouco tempo atrás, aliás, o Krav Maga que tem uma melhorada nisso, né? A maioria das pessoas tinha uma visão que defesa pessoal era você juntar um pouquinho de cada arte marcial. Ah, eu vou aprender a chutar como o cara do Muay Thai, o chão do judô, o soco do boxe, alguma coisa do karatê, uma coisa assim. Só que não é. Essa é a questão. Todas as artes marciais, elas foram criadas não em artes marciais, não foram criadas em guerra. Porque arte marcial, né, é a ideia de guerra, Deus da guerra. Todas as artes desarmadas que tem, elas nunca foram para a guerra. Nenhuma dessas guerras que você não consegue nem imaginar uma guerra que não tenha armas. Isso é verdade, porque desde que o mundo é mundo, nem que fosse na pedrada... Exatamente. Né? Um eles pedaço iam... de pau, osso, que nem o 2001. Então eu falei, ué, mas por que é arte marcial? Na verdade, os caras faziam duelos. Então, o fundador do karatê japonês, o Gishin Funakoshi, os mestres dele todos, o Matsumura, eles faziam duelos. Né? O judô fazia duelos, o jiu-jitsu fazia duelos. Isso é mais ou menos como se fosse um MMA hoje. É uma relação homem a homem. Acontece que quando você vai para a rua, são 4 caras te atacando, 5. Então, só te cortando, seria mais um jogo? Quando você está falando de defesa de arte marcial, é um jogo. Exato, você definiu muito bem. Um jogo de 2 pessoas. Que às vezes o cara se arrebenta, mas tem regras, né? Tem limitações. Como é que eu explico para as pessoas quando o cara vai numa unidade da combate qual é a diferença? Eu falo assim, que aliás eu vou propor isso para vocês. Pensa no melhor lutador que você conhece, MMA, qualquer coisa, jiu-jitsu, boxe. Pensou? Perfeito. Ótimo, pode. Agora pensa nele no ringue, tá batendo com bastante gente, né? O cara é campeão mundial, batendo em 50 pessoas, 100 pessoas, ótimo. Agora imagina ele andando na rua com a esposa e com o filho. Aí chega um cara e põe uma arma na cabeça do filho e fala assim, vou levar. Entrega na hora. Entrega. As tuas artes marciais não adiantaram nada. O que adiantaria, né? Adiantaria você prevenir, adiantaria você ter leitura corporal, adiantaria você ter capacidade de negociar. Então, isso tudo não era ensinado em arte marcial. E eu comecei a ver que isso aí era um dos caminhos que a gente podia ter. Quem me trouxe, né, que foi na época que você me conheceu, para dar aula na Rede Globo de televisão, foi o Roberto Marconi. Foi um dos caras que me ajudou muito a organizar essa forma de pensar. Infelizmente ele é falecido, mas eu considero ele um mestre também. Não, cara, isso aí você está muito bom, vamos botar assim, vamos botar assado. Porque eu percebi que estava faltando tudo isso. Eu chegava, perguntava às pessoas, vem cá, você foi na aula de arte marcial, de defesa pessoal? O cara te ensinou, por exemplo, o que é legítima defesa? Não. Quer dizer, o básico, é como se você estivesse dirigindo um carro e não soubesse as leis de trânsito. Quer dizer, a maioria das artes marciais de defesa pessoal não ensinam uma linha de como você vai ter que agir legalmente numa situação real. Então já é um outro problema. Perfeito. Entendeu? E eu pensei assim, cara, eu não quero que as pessoas passem os problemas que eu passei,